Sejam bem-vindos a mais um episódio do Faz ao Vivo. Eu sou Gustavo Fonseca, CEO da Faz Advogados. Hoje temos um episódio extraordinário e especial. Estou aqui com um professor há mais de 20 anos, advogado há mais de 20 anos, presidente da OAB Espírito Santo desde 2009, candidato à reeleição. Obrado por ter topado o convite. José Carlos Risque. Filho? Sou eu. Obrigado por ter topado o convite. Uma honra estar aqui, Gustavão. Bom, muito bom mesmo. Vou te fazer umas perguntas, fica à vontade para não responder alguma, se não Vou quiser. responder tudo. Vai responder todas? Vou. Eu quero saber da sua história, naturalmente, quero te fazer algumas perguntas, né, para quem não te conhece, mas, cara, não tenho como deixar de perguntar sobre o avião. Você teve uma experiência de risco de vida, de morte, quase morte. Conta um pouquinho para quem não sabe do que aconteceu e como é que foi essa experiência de lá de dentro também. Na verdade, esse incidente ele foi em julho, dia 10 de julho, às 5h20. E a gente está no final do ano e todo dia alguém indaga. Então é algo que eu falo muito. Então, ok, para mim é muito bom até eu recordar alguns momentos de fé. Porque tem hora que você só se apega à fé. É Deus e você. Eu ia ao Rio de Janeiro com um cliente, só que ele decidiu ir ao Rio um dia antes. E a passagem Gol era muito cara. Ela estava R$10 mil, eu e ele. Ele tem um aviãozinho de 37 anos atrás, né? Um avião simples, né? Um monomotor. Sim. Eu viajo nesse de vez em quando, eu sei como balança. O avião, exatamente. Ele falou, Zé, você topa? E eu amo aviação, Gustavo. Eu adoro aviação, adoro voar, enfim. Falei, cara, eu topo. E aí lá fomos nós ali em Vila Velha, saímos do Aeroclube. Uma viagem calma e tranquila, né? De certa forma o avião estava bom. Só que chegando no Rio de Janeiro, em cima do alto mar, o motor ele simplesmente parou. O motor, você sabe que faz um barulho muito grande ali em cima, né? Um Fusca, né? Andando muito alto, né? O monomotor é um Fusca que está ali em cima andando, pequenininho, né? E simplesmente em alto mar o motor parou. E aí eu só ouvi o vento. E o piloto olhou para trás. E o avião já começou a descer ou ele deu uma planada ainda? Planou, mas ele olhou para trás e falou, olha, perdemos o motor. Vamos ter que descer. Estava só o piloto e você? E o cliente, o piloto e eu. E eu estava atrás. Quer dizer, um homem de 1,96 m, era um Fusca com duas portas. Sentado aqui, gente, não dá para ver, mas... E aí eu falei, você está falando sério? E aí a gente fica lá naquela expectativa, cara, é mentira, é brincadeira, né? Eles vão rir, vão falar que não é verdade. Mas não, o negócio começou a cair, né? E ele não cai planando totalmente, né? Porque, na verdade, o monomotor, ele plana, mas não é feito para isso. Ele consegue chegar, mas ele não é feito para não usar um motor. Então não era aquele modelo que tem um paraquedas, tipo o Cirrus, que ele abre um paraquedas do avião. Não era o Cirrus, era um modelo bem antigo, Embraer 710, eu acho, assim, alguma coisa assim. E aí, quando ele fala isso, eu falei, gente, e aí? O meu cliente se desesperou um pouquinho, começou a chorar, se emocionar, e o piloto com 26 anos, ele ficou um pouco inseguro, tanto que ele xinga a máquina algumas vezes, né? Eu falo, cara, o que a gente faz? Ele falou, segure alguma coisa. Aí eu segurei. Só um minutinho, na o piloto cadeira... tinha 26 anos de idade ou de aviação? Bem novo, então. De idade, bem novo, mas bom. E aí eu falei, cara, eu me seguro aonde? E a gente estava em alto mar, Gustavo. E aí eu tiro o cinto para pensar em saltar quando eu estivesse próximo à água, porque provavelmente o impacto ali ia me machucar muito. Eu ia morrer, na verdade. E aí eu começo a pensar na minha vida também dentro do avião, afundando, e me afogar. E aí eu fiquei pensando, puxa, morrer afogado, gente, aos 44 anos, e eu tenho Pedro, Sofia, os meus filhos, a minha esposa, e eu fiquei muito triste em não ver os meus filhos crescendo, né? E não ver os meus netos, que na verdade a gente não gosta de falar, mas a morte ela vai chegar para todo mundo em algum momento. Passou aquele filme que as pessoas contam que quando tiveram a experiência, passa aquelas... Passa, mas eu nunca desisti de me safar daquele ambiente que eu estava. Eu nunca desisti, eu nunca perdi a fé que eu me salvaria. Nunca me deu um sentimento de desistência. Tanto que a todo momento eu pensava como me livrar. E aí eu tirei o cinto, nós não tínhamos visto a praia ainda, mas 5 minutos lá no céu, o avião ele anda muito rápido. Mesmo sem o motor, ele anda rápido. E aí, depois de uns 3 minutos ali, aquele desespero, ele tentando religar, afoga o motor, liga o motor, afoga o motor... A gente acha a praia... Vocês não sabiam que vocês estavam próximos à praia até então? Na verdade, estava muito longe. A gente não sabia se sem motor ia se alcançar a praia. A praia. Tinha isso muito claro, tanto que no momento que parou, eu falei, vamos cair no mar. E eu fazia aquele cálculo em mente que eu falava assim, será que eu nado até a praia? Eu nunca pensei que fosse alcançar a praia. E aí eu falava, será que eu nado, não nado? Primeiro era o desafio de sair vivo. Depois de nadar. E eu olhava para baixo e fazia aquele cálculo assim, aonde que eu consigo nadar? Só que foi chegando.
E aí a gente falou, vai dar? Ele falou, acho que sim. Porque sem motor você não consegue esticar. Ele vai cair na hora, vai cair. E aí ele alcança bem na berola, assim, a areia, ele dá uma curva, a Tem um Gazeta vídeo até dele mostrou, fazendo por volta, ele, tipo, por a volta pedra do morro. do elefante, ela tá ao fundo, que é aquela pedra ali, ele dá a volta, ele faz assim e pousa na areia. O pousar na areia foi o segundo momento muito ruim, porque o kick foi muito grande. Porque a areia, por óbvio, ela não é feita para ser uma pista de pouso. E a água lambe a areia e dá aqueles morros. Então o avião ele faz uma rampa, ele bate e volta a voar. Ali eu falei, eu vou morrer na explosão, na virada do avião. Ele não caiu de vez? Ele não caiu de vez. Ele não desceu e esticou na areia. Ele salta, né? O avião salta, ele pula realmente muito alto. Não é um pulo de 2 metros, ele pula um prédio. Ele dá um pulo, eu falei, ali eu vou. Mas não, cara, ele volta para a areia, desliza 500 metros, atropela várias varas de pescar. Os pescadores que estavam lá na praia se evadiram, mas as varas a gente cortou ali, a gente rompeu aquelas varas ali. Eu ainda falo para ele, cara, olha o pescador ali para tentar virar, né? E milagrosamente, depois de andar 500 metros na areia, eu estou vivo dentro daquele avião. Tem até uma foto sua fora do avião, Tem assim, a foto inteiro, saindo. Né? O filme é exatamente a cena, porque eu não saí de imediato. Eu fiquei em estado de choque, né, cara? Você deve imaginar que é uma experiência de um trauma muito grande. E o meu cliente sai rápido, o piloto ainda fica, e eu saio depois de uns 3 minutos, assim, e eu pego o meu cliente e falo, tamo vivo! Dei um beijo na testa dele e falei, tamo vivo, tamo vivo! Aí xinguei, que eu não vou xingar aqui, mas enfim, vocês devem imaginar, e abracei o piloto. Abracei o piloto e falei, rapaz, muito obrigado, você me fez viver de novo. E agradeci muito a Deus. Então, é uma experiência com Deus, para quem crê, e eu creio, você ela já é uma experiência, de antes, sou cristão fortemente, né? Mas eu não tenho uma igreja específica, mas tenho muita fé. E eu, na minha vida, eu já tive várias experiências reais de fé. E essa foi uma delas muito forte para mim, talvez a mais forte que eu tenha tido, e que eu acho que eu zerei os meus créditos lá em cima. Se eu tinha algum crédito ali, realmente... Não arrisca de novo, não. Não, eu zerei os meus créditos. Dia desses eu fiz a doação de uns violões que eu tento tocar a igreja. Meu motorista até falou, rapaz, você tem que doar mais uns violões para a igreja para ganhar uns créditos. Mas fato é que foi uma experiência muito forte. Eu ainda tenho alguns resquícios disso. Todo dia 5h20 eu lembro do horário de pouso, eu tenho essa mania. Do entardecer, 5h20, que foi o momento do incidente, né? Enfim, que não é, graças a Deus, não foi um grande acidente, mas também não foi um pouso tão tranquilo. Tanto que a aeronave ela precisou ser levada em carro, né? Desmontada. Não foi um incidentezinho. Foi grave, mas não foi extremamente grave. E eu estou muito feliz em estar vivo. Estou muito feliz Ficou alguma lição, assim, já... Ou algum arrependimento que vem na hora, deveria ter aproveitado mais meus filhos, ou estou trabalhando demais, ou a OAB me tomou muito tempo, algo nessa linha? Isso vem, mas isso é algo que está no meu radar há muitos anos. Tanto que eu tenho tentado muito criar um foco de atenção nos ambientes que a gente está. Se eu estou trabalhando, foco total em trabalho. Campanha é a exceção. Campanha que, até o momento, a gente trabalha aí 17 horas dia, 18 horas dia, porque está em processo eleitoral. Mas depois a gente baixa isso daí um pouquinho, porque é preciso viver também. Mas fazer as coisas com muito amor, ser grato, acho eu que foi um erro da própria máquina, eu não sei, enfim, as investigações elas estão aí. Não quis olhar isso depois, não? Eu só agradeci o piloto e talvez, assim, eu tenha alguma dificuldade em voltar a andar em um avião tão pequeno, mas eu estou bem, estou feliz, estou sem traumas além dos que eu já tenho. E muito agradecido a Deus, Gustavo, porque eu entendo que eu tive uma oportunidade nova. Sim. Em viver de novo e dar muito valor aos momentos com a família, com a esposa, com os filhos, com os amigos também, nos ambientes que a gente tem, e ser humilde sempre, que eu acho muito importante. Eu tive uma experiência agora, final de semana passado, a gente perdeu a conexão ali em Guarulhos, aí peguei do Campo de Marte para Araxá, Minas Gerais, um Cessna até grande, estava eu e minha esposa só, e os 2 pilotos. E, rapaz, no pior voo da minha vida, e aí eu comecei a ficar um pouco preocupado. Minha esposa até falou, você tá brincando? Você tá com essa cara aí tá brincando comigo? Eu falei, não, realmente estou preocupado, e eu lembrei do seu acidente na hora. E os filhos estavam lá? Não. Menos os filhos estavam em casa, seria uma preocupação. Menos mal. Mas aí, Mas bom, tá vivo, tá bem. A maior tristeza ali
porque, de certa forma, eu já tinha escrito um livro, plantado uma árvore e filhos. Mas a maior tristeza ali foi não ver os meus filhos grandes. Grandes, sim. Não ver o Pedro se casar, não ver a Sofia se casar, não, porque eu não quero que ela se case, mas não ver a Sofia grande, enfim. Esse foi a minha maior angústia. Eu falei, poxa Deus, eu conversei com Deus, né? Nesses 5 minutos. Foi uma experiência de diálogo mesmo, né? Ele não me respondeu imediatamente, mas acho que o livramento foi uma resposta dele. Boa. E aí, voltando um pouco, porque a gente precisa saber aqui da sua história, descendente de libanês? Libanês. Seus pais vieram de lá, os seus avós? Meu avô, por parte de pai, é libanês, meu avô, por parte de mãe, é sírio, mas a Síria e o Líbano são muito próximos. Sim. E a minha avó, por pai de pai, é filha de libanês. E a minha avó, por pai de mãe, é filha de italianos. Eu tenho algo um pouco raro. Eu tenho a cidadania italiana, registrada, passaporte, blá, 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 libanesa da mesma forma e a brasileira. 3. Então, os passaportes, eu tenho 3 passaportes. Quando um vence, eu uso outro. Achei legal, quando eu tenho cidadania italiana também, quando eu fui lá receber a cidadania, né? Eu falei, que legal, então a partir de hoje eu sou italiano. Aí o rapaz do consulado não italiano falou assim, não. Você é italiano desde sempre, hoje foi só reconhecido. Exato. Eles têm uma formalidade ali de... Isso aqui não estou te fazendo nenhum favor, não. Isso é um direito seu desde que você nasceu, né? Exato. Mas aí você... E os sanguíneos, né? Você não tem... Sua família de juristas, de onde que veio esse negócio da advocacia? Porque você começou o escritório do zero, né? O libanês é um mascate, né? O meu avô, ele vem lá do Líbano, porque o italiano tinha alguma terra. Mesmo que a terra não fosse boa, ele tinha um vínculo com a terra. Ele vinha para o Espírito Santo para colonizar, plantar, enfim. Sim. O libanês não. E isso não é uma crítica, é porque o libanês ele tinha que se virar com loja, com comércio, com pano. Então, meus 2 avós, por pai de mãe e pai, foram a mesma coisa, dono de loja de pano e de roupa, de produto, porque tinha o comércio na veia deles, né? Então, meu avô veio lá do Líbano e os filhos são empresários e meu pai foi o único que foi para o direito, né? Então, meu pai se forma na UFES, vira advogado. Meu pai, na ditadura, ele é preso, porque fez um discurso lá no movimento estudantil, naquele momento... Seu pai era do movimento estudantil? Do movimento estudantil, e eu acho que essa verve eu tenho um pouco dele, né? Ele lá na UFES, ele faz um discurso para reclamar do preço da refeição e já sai preso. E isso é interessante, porque hoje, na verdade, a liberdade de expressão, ela é uma conquista nossa, e que outrora isso não existia. Tem pouca gente que sabe disso. Então, eu vivo um contexto de um pai que é advogado, depois ele vira juiz e volta a ser advogado agora, e eu sempre com esse sonho de ser advogado também, né? Mas as eleições, assim, isso não vem só do movimento estudantil. Eu lembro lá no Sacré-Cœur, eu sempre querendo ser líder de sala para melhorar o ambiente, né? E lá na FDV eu vou para o movimento estudantil. E aí... Já junto com o Alberto ali, já junto com o Mazinho, que é deputado hoje. Quer dizer, essa galera, a gente se conhece e trabalha junto há 20 anos. É óbvio que cada um vai para o seu canto, a sua turma, mas existe uma sinergia ali muito boa, muito leve, né? A gente sabe os perrengues que a gente viveu sem dinheiro para nada, sabe? O movimento estudantil, eu lembro que a Bicaí... Começou o escritório do zero também, que eu sei bem o que é isso, abrir um escritório sem cliente, sem equipe, você não tinha nenhum cliente também, né? Eu tinha uma sala menor que essa daqui, né? Que foi forjada com móveis de uma empresa que fechou, de um amigo meu, que quebrou. E aí ele me dá os móveis e o meu tio Apolo empresta essa sala e fala, olha, paga só o condomínio. Ele não me deu o condomínio, não. Eu tinha que pagar o condomínio. E eu lembro que eu não tinha dinheiro na conta. E eu tinha muito medo de atrasar o condomínio. Porque se eu atrasasse, ele ia saber que eu estava mal das pernas. Mas eu começo a minha advocacia muito na transição. Por exemplo, eu fui para um escritório, só que eu trabalhava sem a exclusividade. Então, eu tinha um escritório para eu ter uma renda pequena. E concomitantemente a isso eu tinha o meu. E aí eu fui fazendo essa transição e eu abro esse escritório sem uma pasta. Eu costumo... Tem até umas fotos minhas aí de rede social. Sem uma pasta para quem não é da advocacia, sem nenhum cliente. Sem nenhum processo, sem nada. Pasta nenhuma, sabe, Gustavo? E eu lembro que eu também cometi essa responsabilidade, mas não sei se faria de novo hoje, mas deu certo. Gustavo, eu não tinha um armário. Eu tinha um negocinho de ferro, que eu não sei nem o nome daquilo, onde a pasta entra ali, e eu acho que cabem ali umas 10 a 20 pastas. Era um negocinho de ferro. Esquecia que era uma estrutura. E aí os processos eles foram vindo, principalmente das relações. As relações que a gente tem com os amigos, com a sala de aula, as pessoas, não começou a com trabalhista, então? Não, eu comecei, pasmem, eu fiz a cirurgia de redução estomacal,
Eu já fui mais obeso do que eu sou hoje, eu já pesei 167 quilos. Que isso? E fiz a bariátrica. E aí eu faço amizade com o médico. E esse médico, ele começa a falar, Risque, tem alguns pacientes meus que o plano nega a cirurgia. Você consegue criar uma tese, ajudá-lo, sei o quê? E eu começo a estudar isso. E o meu início era assim, cada bariátrico que vinha no meu escritório era assim, o meu mês que eu estava ganho, porque eu fazia ação, obtinha liminar e aquilo ali me ajudou bastante. Eu devo ter feito, assim, Gustavo, umas 30 ações dessas. Tudo 30 meses salvos. Então. 30 meses salvos, graças à cirurgia bariátrica. Então, esse meu início, que eu acho que é o mais difícil, né, Gustavo? Hoje eu entendo que a advocacia iniciante, quando está iniciando, ela tem uma dificuldade muito grande. Sim. E aí, isso me ajudou bastante, sabe? Você acha que é mais difícil para quem começa hoje, você ali à frente da OAB? Eu acho que é tão difícil quanto, mas hoje a OAB dá mais estrutura. O problema é que meu escritório ali, meu primeiro cliente, hoje essa dificuldade assim de captação, porque tem gente às vezes que não entende o quão é importante você se relacionar. Porque o produto da advocacia, além do conhecimento técnico, é você mesmo. Sim. E as soft skills, às vezes, falta para muita gente. A pessoa não sabe que tem que conversar, que tem que se apresentar, que tem que se entrosar. Que o histórico de vida, a pessoa vai lembrar como você era na faculdade, na escola, nas coisas que você fez na vida. Você não precisa ser o primeiro de sala, mas hoje eu tenho ações com todos os colegas de sala meus que advogam. Todos eles eu tenho uma ação junto, uma parceria junto. Então, a relação de confiança, né? Eu costumo falar que o advogado ele tem que ser aquele cara, você faz um depósito de 1 milhão na conta dele e fala, amanhã você me passa? Ah, ok, passo. É uma relação de confiança, principalmente nas grandes causas, né? Eu tenho muito orgulho, esses dias eu assumi uma causa no CNJ, eu tenho muito orgulho de ter assumido uma causa de um juiz que se declarou pardo e o CNJ entendeu que ele não era pardo. E aí ele vai ao meu escritório e entrega essa causa a mim e eu fico pensando, qual relação de confiança eu preciso passar para a causa da vida dessa pessoa, ele ter a confiança de vir ao meu escritório. Ele passou no concurso. Pela cota. Se declarando pardo, ele é filho de mãe negra e pai branco, e ali ele procura o meu escritório quando o CNJ fala que ele não é pardo. Então, assim, é uma relação de confiança muito grande. Essa honraria, né, essa relação do advogado com o seu cliente que tem que existir, uma relação de confiança. Então, quando o advogado passa esse sentimento de confiança, ele ganha muito, porque o cliente vê. E eu costumo falar, hoje a Jovem Advocacia faz muito post em Instagram. Isso não é uma crítica, tá, pessoal? Mas fato é que o melhor indicador de cliente é um cliente bem atendido. Sem dúvida. Se você pega o seu cliente, faz um bom trabalho, transparente... Mesmo para quem opera no digital, tá? Claro. Tenha boas provas sociais, que a chance de você ser contratado... Probo, com resultado. Então, assim, esse cara bem atendido por você é aquele cara que vai falar para a mulher, para o amigo, para o empresário, para o filho, para o pai. Rapaz, o Gustavo me atendeu bem, gerou resultado, confiabilidade. E às vezes não é falar que vai ganhar. Às vezes é falar que está difícil. Falar a verdade. Falar a verdade. Já falei para algumas pessoas não me contratarem. Isso, por incrível que pareça, gera mais confiança. A pessoa foi lá me procurar, estou com uma startup, eu estou com uma empresa assim. E por alguns motivos, né? Uma foi uma questão de trânsito, que eu falei, olha, anda de Uber que é mais barato. E fica 2 meses sem a carteira. O outro é uma startup, eu falei, olha, investe na sua empresa primeiro, não está na hora de olhar para esse tipo de coisa. E a pessoa fala, pô, eu achei que o advogado ia me empurrar qualquer coisa, tem aquela fama do advogado, né? Esconde a carteira, o advogado chegou. E aí eles falam, cara, porra, qualquer coisa que E eles voltaram, né? Naturalmente, com o tempo. O primeiro juiz do processo é o advogado. E a gente tem uma obrigação, e às vezes o jovem advogado, eu sei porque eu já fui, eu costumo falar que eu sou jovem há muito tempo, mas o jovem advogado, ele às vezes no afã de captar, ele aceita uma causa que às vezes nem ele acredita. Causas então preciso a gente falar só isso no risco, né? Eu vejo muito... eu quero... Rapaz, isso é um ponto muito importante, Gustavo. Vamos falar disso então. O jovem advogado precisa aprender que o contrato só no risco é péssimo para ele. E que aquele processo vai durar alguns anos. Eu estava conversando ontem com uma advogada, ela está com uma carteira de 500, 600 processos. De uma dessas empresas que quebrou e não cumpriu as obrigações, ela fez uma campanha e está com esse processo na justiça. Ela cobrou na época R$500 de prolabore para cada processo. E isso tem mais de 1 ano. E esse processo vai durar mais 2 ou 3. E aí ela estava me relatando, Gustavo, eu estou pagando minha equipe para tocar processo, eu não recebi R$1 ainda, porque a empresa quebrou, a gente não consegue achar bens. Ou seja, o processo ele pode ser um ativo do escritório, ele pode te gerar bons ganhos se você souber administrar, a chance de êxito, o que a gente está lidando ali, mas ele pode ser um baita passivo. Se você não considera a duração dele ao longo do tempo e antecipa a receita inteira. Ou eu cobro só no êxito e falo,
O dia que vier o êxito, eu recebo. Pode ser que ele não venha, pode ser que ele demore muito e você tem que bancar esse caixa do escritório funcionando muito tempo. E pode ser que você ganhe, mas não leve também, porque a empresa que está no polo passivo pode quebrar e o advogado ficar sem receber nada. Minha maior causa individual é de 40 milhões que eu estou fazendo só no êxito. Só que, infelizmente, eu não tenho todas as causas de êxito assim. É raro você olhar uma ação e falar, poxa, só o êxito aqui é bom. Por quê? Primeiro que o advogado jovem ele não sabe que existe uma coisa chamada execução frustrada. A gente aprende isso da pior maneira. Perdendo dinheiro. Como ganhou e não levei. Ganhou e não levou. Então, jovem de advocacia tem uma coisa chamada execução frustrada, que não existe livro disso. Que é o seguinte, você ganha o processo e não leva. O que eu ajuizei de demanda frustrada, sem prolabore, sem nada inicial na minha vida, não está no gibi. E eu aprendi isso da pior maneira, fazendo. Então, um advogado esses dias, ele me trouxe um cheque de 500 mil. Estou rico, que eu vou executar, e o meu cliente falou que 40% é meu, ele quer me dar metade. Aí eu cheguei e falei, rapaz, você sabe quanto você vai receber isso? Nunca. Então, não vire sócio do risco do seu cliente. Você não precisa disso. É igual um médico que vai fazer uma cirurgia e falar, olha, se você morrer, eu morro junto. Uai, o médico tem a obrigação legal, moral e ética de fazer o melhor possível dele. Obrigação de Mas meio. se o paciente morrer, ele não morre junto. O advogado que faz um contrato unicamente no prolabore, ele está falando ao seu cliente, eu vou morrer junto com você. Isso quer dizer unicamente o seguinte, no êxito, que ele vai no trabalhar, exatamente, perdão, unicamente no êxito. Ele vai trabalhar e não vai ganhar. Ah, Risca, mas eu não tenho como, porque o cliente é pobre, não sei o quê. Inventa, parcela em 20 vezes com cheques de R$100, né? Ou cobra o prolabore no êxito, que pode ser feito, né? Consulta, eles pagam as consultas de psicólogo, tarô, fisioterapeuta. Por que a advocacia não cobre também? A valorização da nossa classe passa por aí também. Passa principalmente por nós. E quando você quiser fazer um pro bono, faça. Mas quem escolhe quando trabalhar de graça é o advogado. E se você está precisando crescer na profissão, não é o momento de você trabalhar de graça. Perfeito. E a OAB, trabalhar para a OAB entrou em que momento nessa história? Porque você vinha com o escritório, sim, fez as bariátricas ali, depois você foi para a advocacia trabalhista. Eu fundei a AJA, Gustavo. Pouca gente sabe disso, que já tem uns anos atrás, que é a Associação dos Advogados Jovens. Sim. Porque a CAIC, que era uma estrutura que existia na OAB, só permitia que os membros da CAIC fossem os presidentes. E eu crio a AJA independente. E começo a ter um espaço interessante ali para se debater. Eu nunca me conformei, eu até brinco com a minha esposa, de ter uma rotina escritório, casa, escritório, fórum, casa. Eu acho chato, sabe? Eu gosto de gente, eu gosto de bagunça. Por isso que eu fui dar aula também. Eu trabalhei de voluntário na UFES 1 ano e meio. Eu dei aula da disciplina de instituições de direito público e privado lá na UFES por 1 ano e meio voluntariamente. Eu gosto, eu acho que assim, o dinheiro ele é importante, mas não pode ser tudo na nossa vida e a verdade é que você ganha dinheiro a partir do momento que você esquece um pouco dele. Quando ele não vira o principal objeto, ele acaba vindo. Exatamente. Então, parece, assim, vocês estão falando isso porque vocês já estão bem. Cara, não. E uma coisa interessante, eu dando aula, eu crio uma vitrine também. Sim, mesmo que não necessariamente você esteja dando aula para isso, é natural que você vire uma referência. Sim. Você vira uma referência de profissional, de professor, de advogado. Então, eu começo a dar aula e depois eu vou dar aula em uma outra instituição, que eu estou até hoje, inclusive, há mais de 20 anos. E aí o que acontece? Eu lá no meu escritório eu começo a crescer. O escritório ele começa a dar certo. Mesmo eu pensando em desistir algumas vezes, isso é algo que eu gosto de falar, que o presidente da OAB já pensou em desistir de ser advogado. Eu já pensei em desistir umas 5 vezes. No início eu pensei algumas vezes, principalmente com aquela coisa assim, eu quero trabalhar e não tem trabalho. É um sentimento ruim. Eu costumo falar que aos 23 anos, eu advogado jovem, e eu tinha um cunhado médico, que ele chegava lá, almoçava rápido, de jaleco branco, cheio de sangue. Eu preciso ir ao hospital e minha mãe me olhava e você, Zé Carlos, você vai para onde? Eu falei, mãe, não tem cliente, vou ficar aqui em casa, vendo sessão da tarde. Aquilo eu não gostava. Em outro momento também, isso era que ano? Você com 23 anos, tem 20 anos isso. 2004, por ali. Não tinha a regulação do tráfego pago que se pode fazer, não tinha Instagram, redes sociais, não tinha nem LCQ, né? Orkut, talvez. Eu acho que não tinha Orkut, não. Então não tinha um lugar ali para você... Eu acho que Orkut tinha, Gustavo, eu não lembro. Mas assim, não tinha nada. E eu abri o escritório e ninguém entrava e ficava ali. Só que o escritório, a partir de algum momento, ele foi crescendo. Foi crescendo e eu optei em investir mais na carreira do escritório do que na carreira de professor.
principalmente em razão do meu retorno. Porque às vezes eu pegava uma causa e era 1 ano de salário de professor. Sim. Mas algo que esse país um dia tem que precisa mudar. valorizar mais, sabe, Gustavo? O A gente professor... olha para as grandes potências do professor mundo, ainda tem que eles que não ser ganhem valorizado. tanto quanto os grandes empresários, você vê nos países de primeiro mundo os professores ganhando bem, tendo qualidade de vida. Sim, principalmente no direito, que é uma segunda atividade, né? As pessoas, muito em sala de aula, elas falam o seguinte, mas o que você faz além de dar aula? Como se professor não fosse uma carreira. Você só dá aula? Você só dá aula, mas eu ficava chateado. Sabe quantas horas demora para montar uma aula de 1 hora? Demora Não, e uma ou 2. A responsabilidade de você ficar lá na frente, em frente a 50 pessoas e falar sobre um tema. Hoje com o celular, né? Você cita uma lei, o aluno vai lá e vai ver se existe a lei. Você cita jurisprudência, ele vai ver qual é que é contra o que você falou. Então, um grau de exposição, de responsabilidade imensa. Então, eu começo a crescer na advocacia e eu falo, gente, eu preciso me dedicar ao voluntariado que eu tinha lá no movimento estudantil. Aí eu fundo a AJA, e a AJA, pelo próprio nome, é Associação dos Advogados Jovens, né? Então, eu deixo de ser jovem em algum momento, então eu entrego a AJA para a nova geração e depois eu milito um pouquinho no Sim de Advogados, onde eu consegui entender como é que a advocacia funciona, principalmente aquela de massa. E é onde está a grande parte da nossa classe. E depois eu ouso vir para a OAB, o candidato mais jovem do Brasil. Que ano era isso? Em 2015. 2015 né? Eu, com quantos 35 anos, enfrento Homero e Santuza, filha de Argesandro. Perco por 1,5%, né? Se virasse a votação de Homero, ficou com 36, eu com 33. Se virasse 1,5 dele, eu ganhava. Mas eu fiquei muito feliz, porque uma eleição é muito difícil, né? É difícil, a estrutura é difícil, cansa. E eu, com 35 anos, tinha acabado de me casar, né? Imagina a minha cabeça. Sua esposa te apoiou nesse processo de... Me apoiou. Ela sempre me político. apoia muito, mas ela sofre muito também, porque tem a minha ausência, né? Tem a minha ausência e tem a questão de casa, de filho, de família, mas ela apoia bastante. Exposição ela não é também. advogada, exposição, mas ela não é aquela primeira dama que vai para a OAB, ela não frequenta, ela não tem uma atividade interna, ela realmente é uma pessoa muito importante em minha vida, mas não vive o sistema OAB. Tanto que na eleição ela nem sabe o dia direito, né? Ela participa, mas não é aquela coisa do dia a dia. E para mim é até bom, porque eu chego em casa e vejo outros ares, falo outras coisas, porque isso cansa às vezes, né? E aí eu venho a primeira vez, não ganho, mas fico muito feliz, né? No resultado e começo a militar para o processo eleitoral seguinte, não após a derrota. Após a derrota, eu fui crescer o escritório. Aí eu saio da salinha pequenininha e vou para a minha sala que eu estou até hoje, que é na Enseada do Suá. Ali no Maxi 2, eu lembro, olha o quão é importante a gente ter fé, né? O corretor, ele é amigo meu. Quando eu pensei em ver aquela sala, ele falou, Zé, essa sala não é para você. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Mas não é para você pelo valor da sala? Por tudo. É mais de médico, é clínica. Meio que ele falou o seguinte, é muito chique para um advogado. E eu fiquei Só de raiva eu vou para lá. E eu fiquei com aquilo na cabeça, pô, aquela sala não é para mim. Puxa, mas quem é ele para falar que não é para mim? Eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, não, é para mim sim. E aí tem a construtora que fez o prédio, eu não vou falar o nome, mas em algum momento ela fez uma promoção muito grande. E aí um colega meu, que é advogado, compra uma sala ao lado e fala, Zé, se você não comprar, eu vou comprar outra, que está tão barata. Aí eu falei, gente, eu não tenho dinheiro para essa sala. Rapelei a poupança, paguei, comprei a sala e estou lá até hoje. Eu usei, né? Eu, de certa forma, eu arrisquei, estiquei a perna um pouquinho. E é bom você estar num ambiente que você goste de trabalhar. Porque mesmo com online, home office, as lives, enfim, o virtual, você está num ambiente bacana, você mostra para o seu cliente que você está bem. Eu lembro uma vez, Gustavo, que eu estava lá na salinha pequenininha, que eu recebi um grande empresário. Um grande empresário, eu meio maluco, falei, vem. Quando ele chega na minha sala, toda quebrada, com um armário de aço enferrujado, ele olha para mim e fala, Zé Carlos, você acha que você tem estrutura para me atender? Aquilo me veio igual uma faca, Gustavo. Falei, rapaz, o cara falando que eu não tenho estrutura. Mas como assim? O que eu preciso estar aqui dentro não interessa. Exato. Eu tinha essa visão As pessoas vão jogar o livro pela cara. De que eu sou o mesmo advogado no escritório chique na Enseada do Suá, como eu sou o mesmo advogado no escritório simples no centro de Vila Velha. Aconteceu isso com a gente com terno. A gente não usava, não sei se... Acho que você me conheceu, eu já usava terno, né? Quando a gente conheceu. Mas durante muitos anos eu era advogado e falava, cara, não preciso de terno. O que eu sei está aqui, eu estudo, eu tenho experiência, isso, aquilo, outro. O que eu percebi? Dá mais trabalho não usar o terno
do que usar o terno. Porque a meia hora de reunião que eu tenho que mostrar para o cara o meu conhecimento, e ele fazer as perguntas, e eu responder, e ele quebrar aquela expectativa, né? Na verdade, retomar a expectativa que ele tinha, se eu chegasse de terno, tá bom, chegou do jeito que eu esperava, não preciso gastar meia hora mais de reunião. Então a gente até reformulou a nossa, a gente é um pouco mais, não sei, moderno talvez, qual é Fato o é que a adjetivo. gente é um produto, né, Gustavo? Mas A gente é um as produto. pessoas julgam o carro que você anda, a roupa que você veste, se tá de relógio, se não tá, se a gravata é bonita, é amarela, mas ó, qual é a gravata que eu tô, né? Então, bom, aí você conseguiu, o escritório cresceu e aí foi para a OAB disputar a eleição que você ganhou. E eu ganho a OAB e sem muita experiência, né? Fato é que existe algo raro no meu currículo, porque eu nunca fui nada no sistema OAB que não seja presidente. Isso no Brasil é raro. Geralmente um presidente... Geralmente tem um degrau ali, chega como para tesoureiro, tal. Mas como eu sempre fui oposição, eu não me sentia coerente eu entrar no sistema fazendo oposição ou prevendo fazer oposição. Assim, eu tenho vários defeitos, mas eu sou um cara muito transparente. E o Homero, eu estou citando o nome aqui do ex-presidente, se quiser pode falar com ele. Quando eu perco a eleição para ele, ele me liga e fala: Risco, ó, a sua eleição ela foi limpa, foi leve, vem para cá. Eu falei: Homero, eu não vou, porque eu vou disputar a próxima. Eu não consegui fingir que eu não iria disputar a próxima, porque eu tenho uma coisinha no meu currículo chamada coerência. E a próxima foi 2018? 2018, que eu disputo e ganho com 20% de frente. Então, assim, eu não consegui falsear, como eu não consigo no meu dia a dia. E como que você pegou em 2018 a OAB? E o que você fez nesses anos? Como você pega a OAB e como você... Bom, candidato à reeleição, Sim. Ganhando vai continuar, mas se tivesse que entregar a OAB hoje, você entregaria ela diferente do que... Com certeza. Do que pegou lá atrás? Com certeza. Na verdade, eu assumi a OAB com caixa de R$127 mil. Para uma pessoa caixa normal, total. Para uma pessoa normal, isso até que é muito dinheiro. Para uma entidade do tamanho Qual da OAB... Qual que é o caixa hoje da OAB? Isso pode ser divulgado? 4 vezes mais, no mínimo, que o dia a dia que a gente tinha. No mínimo. Então, assim... Eu tenho visto que, de certa forma, quando eu assumo a OAB, a minha mulher fala o seguinte, que eu falava à noite: porque salário das pessoas para mim é sagrado. Tanto no meu escritório, na minha casa, com as pessoas que eu me relaciono, como o salário. Eu sou professor de direito do trabalho. Eu sei a característica alimentar que tem um salário. Eu sei a característica de subsistência do funcionário que tem um salário. Quando eu assumi a casa sem dinheiro para pagar salário... Isso é importante, muitas pessoas não sabem que a OAB tem vários empregados. Sim, a OAB são mais de 100. Então, assim, quando eu assumi a casa... Não é só voluntário que faz a OAB, para aquilo ali funcionar, são mais de 1000 frequenta, vê lá. Né? O voluntariado em comissões, o meu voluntariado, então é muito bacana. Agora, eu estou lá como voluntário na comissão. Você é voluntário, obrigado, Gustavo. Inclusive, você inicia o voluntariado com um diálogo nosso, na verdade, acho que eu tenho que lembrar esse diálogo Podemos depois. falar sobre isso. Mas fato é que eu não dormia. Minha mulher falava: pô, Zé, você não está dormindo, porque eu tenho que pagar salário dos outros, não pode chegar folha e eu não tenho dinheiro para pagar salário. E aí eu vou a Brasília, o Lamarca estava lá, eu falo: presidente, eu preciso de um aporte. Se você não me aportar aqui... vão me bater aqui, e eu não assumi a OAB para não pagar salário dos outros. Eu posso deixar de fazer uma sede aqui, uma obra aqui, ou eu faço depois, né? Falo que eu não encontrei caixa, agora não pagar salário. E aí eu consigo R$500 mil, que à época era muito dinheiro, ainda é muito dinheiro, mas enfim. E aí com esse valor eu pago o salário da OAB e começo a respirar. Né? Eu lembro que a sala do presidente, que eu não gosto de falar minha sala, a sala da presidência, né? Ela não tinha nem quadro. Me foi entregue realmente a OAB extremamente sucateado. E ali eu crio um enfrentamento importante de aprender a gestão. Porque eu saio de um escritório, Gustavo... Vem um pouquinho da descendência libanesa ali, do pai comerciante, para ajudar a gerir o caixa, a negociar com o fornecedor. O meu avô, ele não sabia ler. Ele desenhava o nome. Najib Jorge Risco. Mas ele falava o seguinte: eu sou rico pelo dinheiro que eu guardo, não pelo dinheiro que eu gasto. Nunca gaste acima do que você pode pagar. Então, essa questão minha pessoal de juntar dinheiro para comprar, enfim, apertar os fornecedores, negociar. E o presidente, quando entra em negociação, é o presidente. Assim, por mais que o diretor, o funcionário, o gerente geral, aperte. Quando eu chego e eu ligo, o cara fala: opa, tem que valer a ligação do presidente. Então, assim, eu já consegui algo em torno assim, de alguns milhares de reais, talvez até milhão,
com essa minha intervenção pessoal, né? Você sabe o quanto eu sou... Pedir desconto, apoio, apertar apoio em evento. Por quê? Porque dinheiro da OAB não tem mistério, Gustavão. Dinheiro da OAB é anuidade e exame de ordem. Se você não fizer as coisas com isso aqui, você não vai criar dinheiro, você não tem a máquina de fazer dinheiro. E os projetos, as salas, os cursos, os eventos, enfim, eles só saem com algum dinheiro. E vocês fizeram algumas coisas também que deixou de ter um pouco de receita com relação à jovem advocacia, eu vou te dar um com relação aos exemplo convênios, de inovação, que eu sei que você gosta. Há alguns anos atrás, você recebia um boleto da sua anuidade. Só aquele ano ali, para emissão e remessa, eram R$120 mil. Eu suspendi isso. Hoje é todo online. Nós já economizamos com essa atitude cerca de R$600 mil. Só o fato de não emitir o boleto. 120 mil por ano para não ter que emitir o boleto e chegar na casa do advogado o carnezinho lá. Exato. Só com isso. Por que a gestão anterior não fazia isso? O medo da inadimplência. Porque realmente, quando chega a carta, o cara vê a carta, eu tenho que pagar isso daqui. Então a gente rompeu com esse medo e falou, não, vamos fazer, vamos ousar. E a inadimplência? A mesma. A mesma? A mesma. Então, assim, é a ousadia de fazer aquilo que não se tentou, né? Terceirização de vans foi uma economia muito bacana. Vários projetos, ou anuidade zero. As vans Interforum ali? As vans Interforum, ou anuidade zero, Gustavo, que se falava que era impossível fazer, impossível. Fizemos o anuidade zero, que é hoje um programa que o advogado compra e retorna sua anuidade. É óbvio que tem que melhorar muita coisa, sempre tem que evoluir. A ordem é evoluir. A ordem é evoluir é o lema da sua campanha, inclusive. Exatamente, mas assim... Quando eu assumo o AB, vem a pandemia, um ano depois. Sim. O meu primeiro ano foi inclusive, um ano... a gente tem uma outra história que eu peguei Covid de você. Não sei se você lembra Você disso. teve uma fonte muito bacana da Covid. Uma carga viral de 1,90 m. A gente tava de máscara, tirei um minutinho para falar e tudo bem, né? Na verdade, assim, o que aconteceu? Nesse foi primeiro a primeira ano... conversa, eu acho, que a gente teve aquele dia, pessoalmente, Isso. foi a primeira vez. Nesse primeiro ano, eu aprendi a máquina. E nesse segundo ano que a gente se encontrou, veio a pandemia. Então, esse meu primeiro mandato, ele foi um mandato de muitos desafios, principalmente em relação a essas questões até emocionais, né? E eu lembro que você foi até mim com um problema, você aborrecido com o sistema OAB, acho que não vale a pena aqui citar, mas fato é que eu te fiz um convite. Falei, Gustavo... eu até posso falar, eu falei, Risco, eu quero distância da OAB. Você falou isso Eu falei com essas palavras, eu falei, olha, eu quero distância da OAB, eu só quero advogar na minha, aqui meu escritório, isso aqui é o que a gente faz. Se a OAB não eu não quero envolvimento com a OAB, né? se vocês me deixarem quieto, eu quero ficar quieto. Meus clientes estão em São Paulo, eu nem tô... Se há alguma questão... Eu falei, cara, peraí, deixa eu te conhecer primeiro, como é o nome do seu escritório, né? Deixa eu entender primeiro. Ah, não, pô... Aí a gente começou a falar do escritório e eu me lembro da sua fala que eu falei... eu quero distância, você falou, Gustavo, você tem que estar aqui dentro. Distância não, eu acho que tem muita coisa que você pode ajudar a gente aqui de dentro e ajudar no sentido de contribuição, de colaborar, né? Por que você não monta uma comissão para ajudar outros escritórios que estão ainda no processo de estruturação a terem essa estrutura? E aí nasceu a Comissão de Gestão de Escritórios. Sim. Algum tempinho depois. Na verdade, quando a gente ouve assim, um crítico, né, com todo respeito, a gente tenta mostrar para ele que para ficar próximo é bom para julgar. Então, quando eu te convido, eu falo... Eu até falo isso hoje em dia, tá? Que era mais fácil eu julgar de fora. Vem para cá e aqui você vai ver que não é perfeito, não tem entidade perfeita, não tem ambiente perfeito, eu acho que só Deus é perfeito. E você vai nos ajudar a encontrar uma evolução. Porque nós temos os defeitos nossos, mas eu sou um homem só. Então, eu tenho que descentralizar algumas coisas e ter a ajuda de vocês. Então, quando eu vejo você num excelente escritório, um gestor magnífico, líder, com uma visão inovadora, eu falo, cara, eu preciso desse cara aqui perto de mim. E aí, quando você chega perto, você julga o que você está vendo. Sim. Então, E mudei de ideia, tá? Senão não estava nem aqui hoje. muito comum isso acontecer. Por quê? Porque ali, Gustavo, na verdade, é um ambiente de voluntariado. E aí meu sócio, inclusive, às vezes me pergunta, cara, o que a gente está ganhando? O que você está ganhando com essa comissão, com essas horas? Pô, suas horas são... Cara, não sei, às vezes, talvez nada, mas eu estou ajudando um monte de gente. Tem uma satisfação que o dinheiro não compra. De eu olhar, a gente teve a penúltima reunião agora, tem a última ainda do ano. Eu falei, aí, pessoal, como é que tá? Ano que vem vocês querem de novo? Ajudou você? E todo mundo falou, não, vamos, porque eu fiz isso, aconteceu aquilo. E não necessariamente comigo, tem outros membros com outros perfis de escritório lá, então às vezes alguma coisa que um outro membro falou ajudou o outro, não é um negócio que a gente está ali ensinando que tem que fazer. Sim. É um ambiente, no nosso caso ali, pelo menos, bem colaborativo. Saudável, assim, né? E assim, existe um ganho indireto, que é óbvio que ninguém entra ali para isso, mas a sinergia entre as pessoas. Eu vou te dar um exemplo.
Esses dias uma advogada falou, Risco, eu quero ser membro da Comissão de Direito de Família, mas eu estou em débito com anuidade X. Eu falei, olha, é um valor pequeno, entra aqui e aí depois você resolve, né? Então ela entrou, aí depois de um mês ela me liga, Risco, olha, eu queria agradecer, quitei a minha anuidade porque eu conheci uma pessoa lá no grupo que queria fazer uma parceria com a causa e eu fiz o processo e eu ajudei e ainda pagou a bem. Então, assim, é um ambiente fértil. Eu acho que a palavra é essa. Sim. É um ambiente fértil de entrosamento positivo. Eu costumo falar que eu acho que depois do cargo de presidente, o melhor é membro de comissão, porque você faz amigos, você tem mais a resenha, livre também, né? Mais leve, os outros mais cargos solto. Tem o rito, tem as reuniões mais travadas. Mais tensas. Mas e desafio, Risco? Nem tudo são flores, né? Ali na OAB, você tem oposição, você tem desafio de caixa, você tem desafios com juízes. Às vezes, você como advogado, mas não dá para ficar baixando cabeça para juiz e desembargador, quando a gente precisa de alguém para zelar pelas prerrogativas dos advogados. Se você tivesse que fazer um resumo da principal, das principais dificuldades que você teve ali na presidência, conciliando ser advogado, ser presidente da OAB, ter que representar e defender uma classe, mas ao mesmo tempo tem meu cliente aqui que não quer que eu brigue com o juiz, porque o juiz vai julgar a causa dele. Como que você conciliou isso e quais foram os desafios mais marcantes para você? Bom, primeiramente, enfrentar as autoridades, isso não é fácil. Não é para qualquer um. Né? Eu cito o caso do exemplo da extinção de fóruns, onde o tribunal, por unanimidade, julgou extinguir 27 fóruns do Espírito Santo. E aí eu precisei ir ao CNJ contra um tribunal num estado pequeno. Isso deu bastante repercussão, Você deve imaginar que eu encontrava desembargadores e juízes que me cumprimentavam e depois viravam a cara para mim porque não suportavam eu ajuizar uma ação dessa sob a responsabilidade do cargo que eu me encontro. Porque eu não sou corajoso em razão da minha pessoa física, José Carlos. Eu sou corajoso em razão do peso que é a minha cadeira, que eu estou hoje. Então, eu não posso deixar de ter a coragem de fazer esse enfrentamento. É por isso que eu tenho muito medo sobre os interesses reais que algumas pessoas têm de sentar na cadeira. Porque a advocacia não é profissão de covarde. E muito medo de presidente de ordem. Nós temos que ter uma coragem muito grande e um enfrentamento real às autoridades. Eu não acompanho tudo no bastidor ali, corrido pra caramba meu dia a dia, mas eu vejo que as pessoas que te apoiam têm repetido essa frase. A advocacia... não é profissão de covardes. De covardes, é essa frase? Essa frase. A advocacia não é profissão de covardes. Isso. O que aconteceu alguma coisa que ou é desde lá da época da extinção dos foros, ou tem alguma coisa a ver com a audiência? Isso sempre existiu, mas fato é que a gente está assistindo um cenário de pessoas que se põem à disposição da nossa classe que talvez não fossem fazer o enfrentamento que a gente faz. Porque de candidatos hoje. Também. Porque, na verdade, esse enfrentamento ele é um enfrentamento que dá desgaste. Uhum. Ele é um enfrentamento que a gente perde cliente. Eu já perdi cliente. Eu vou te dar um fato agora que me ocorreu há meses atrás. Vara do Trabalho de Colatina, chego eu com um cliente, Baltazar, um associado meu. Conheço, Baltazar, músico também. Você conhece o Baltazar. O segurança, e aí eu chego na vara do trabalho e tinham vários recados assim, proibido o uso de celular, proibido o uso de celular. E eu com aquele incomodando, mas eu falei, gente, eu vou parar aqui, que quem está aqui é o advogado, não vou criar tumulto. E eu sento lá na mesa na sala de audiências para ver as outras audiências, eu e o Baltazar. E aí eu vejo o segurança de trás do juiz, sair de trás do juiz e começar a vir ao nosso encontro. Falei, meu Deus, vim aqui só para advogar e o cara vai tirar o celular de Baltazar, que o Baltazar estava mexendo no celular, no iPad. Uhum. E não deu outra. O segurança saiu, pediu para o Baltazar se retirar da sala ou entregar o iPad a ele. Aí o presidente de ordem baixou em mim e eu me levantei e falei... O juiz estava lá? Estava. Eu falei, excelência, em audiência. E, como se fosse aqui. E eu falei, excelência, se for tirar o Baltazar, vai ter que me tirar também. Eu sou pesado, a gente vai ficar sentado aqui. E se for proibido advogado usar celular ou iPad, o juiz também tem que ser. Porque é o óbvio que tem que ser dito que a gente tem visto que, às vezes, as pessoas não entendem que juiz e advogado não são subordinados um ao outro. Eu ia até deixar isso claro, porque tem muito empresário que assiste a gente, nem todos são advogados, e isso está previsto. Que o juiz e o advogado, eles estão em condições iguais. Então, é óbvio que a gente, às vezes, numa audiência... a gente deixa o juiz conduzir de uma forma ou de outra para não ficar o tempo inteiro também brigando e se indispondo. Mas em alguns momentos a gente tem que fazer valer as nossas prerrogativas e a nossa condição de igualdade e não abaixar a cabeça para esse tipo de situação. Ele preside o ato, mas não manda na gente. Então, assim, a presidência do ato é dele.
mas não manda no advogado. Então eu tive que falar ao segurança isso e viralizou a cena porque ao iniciar a minha audiência... O seu cliente deve ter adorado, né? Porque depois o juiz ia julgar a causa dele. Eu fiz acordo. E aí, na mesa de audiência, eu falo para o juiz que eu estava extremamente incomodado em fazer uma audiência nesse cenário onde tinha avisos em todas as portas que advogado é proibido de usar o celular. Peço a ele para retirar o aviso. E ele reflete ali durante os 10, 15 minutos, fala que nem ele concordava com aquele aviso. O juiz? Juiz, mas ele não era o titular. Ok. E eu falei, excelência, o senhor não é o titular, mas quem preside o ato neste momento é o senhor. Então hoje o titular é o senhor. Então eu peço isso a Vossa Excelência. Para tirar os avisos. Pensa, liga, reflete, ele deixa eu tirar. E aí eu levanto da mesa e tiro os avisos com o servidor. E esse filme viralizou no Brasil. Foi visto por mais de 100 mil pessoas. Presidente do OAB rasga cartaz. Sob autorização. Sob autorização. Sim. Mas a manchete não era essa, né? Não, a manchete era, mas ela explicava no texto. Entendi. Mas eu não sou doido, não. Eu não tirei sem autorização. Eu fui educado, eu segui o protocolo, faço o pedido a ele faz o deferimento, eu levanto da mesa igual eu estou aqui e retiro os 3 cartazes. Porque é muito humilhante. Porque, na verdade, Gustavo, eu sou o guardião das prerrogativas da advocacia do nosso Estado. Que presidente de OAB sou eu se eu sento numa mesa dessa e suporto tamanha agressão sobre um direito básico nosso? Cada advogado é guardião da prerrogativa. Exato. A gente precisa fazer valer essas prerrogativas. Já precisei ligar para a OAB há muitos anos atrás para dizer, olha, estou aqui no balcão, sou advogado, não consigo tirar cópia de um processo que eu, inclusive, estou habilitado, nem precisaria. E aí, passei o telefone, conversou, me deu a cópia. Eu poderia ter saído dali sem a cópia, voltado para o escritório e falar, não consegui a cópia, o pessoal não disponibilizou. Gustavo, mas né, você como presidente é a entidade... é guardião. Minha primeira experiência foi cópia. Para quem não sabe, eu iniciei na advocacia também tirando cópia, xerox. Eu também. Indo lá na vara e tirando xerox. Xerox fazendo diligência. Dava um dinheirinho bom, né? E aí teve um dia que eu cheguei lá com um advogado, enfim, eu tinha uns 24 anos, 25, e o servidor falou, você não tem procuração. E eu, rapaz, aquele final de semana que você tá doido para pegar aqueles R$300 para você curtir, os meus gastos à época era só uma vodka no final de semana, uma night, né? Sair com os amigos. E ele falou que não. Eu falei, como é que é? Não vou te dar. Eu falei, mas olha só, a lei fala que o senhor tem que me dar. E, rapaz, me negou na cara, assim. E eu fiquei refletindo, por quê, né? Tá na lei, eu sou advogado, eu não sei o que acontece para um servidor público fazer isso. E eu fiz, eu não acionei ninguém. Peguei o nome dele, que eu acho que a primeira coisa que o advogado tem que fazer é olhar o crachá e pedir o nome, e formalizei. Excelência, no dia tal, o servidor tal me impediu de tirar os autos. E eu não tive cópia nem o honorário daquela diligência. Dá um trabalho a mais, que você tem que descer, peticionar, protocolizar. E aí o juiz despachou deferindo. Mas aquele servidor provavelmente não vai fazer mais isso e você não vai ter mais problema naquela vara para tirar a cópia, se tiver que voltar lá. Pelo menos assim, por alguns meses eu tenho certeza que o servidor ficou bastante atento em relação à lei, porque não é favor. É isso que a gente tem que explicar sempre. Prerrogativa da advocacia não é favorzinho para o advogado. Já diz. É prerrogativa, é um direito do cidadão. Sim. Porque quando eu estou autorizado a tirar cópia, eu não estou tirando cópia para fazer um bloco de notas na minha casa. Eu estou tirando cópia porque um cidadão entrou no meu escritório, me contratou, assinou um documento para eu ir lá no cartório e tirar essa cópia para ele. A gente até fez um podcast até aqui uma vez com o Pedro da PD, e a gente estava conversando sobre o advogado e seu acesso à justiça. A gente usou uma analogia. Olha, pensa o seguinte, a justiça, né, o direito dele está do outro lado do rio. Eu sou uma ponte, o advogado é uma ponte. Se você me tira o direito de ser uma ponte, de ter a estrutura para ser essa ponte, ele não chega lá, ele não alcança o direito dele. Ele não chega no lugar que ele deseja. Então você não está agredindo só a classe dos advogados que querem ter uma prerrogativa como se fosse algo, um privilégio, uma prerrogativa. Não, é o que a gente precisa para a gente fazer o nosso trabalho. Tirar cópia, conversar com o juiz, ser ouvido, apresentar uma petição. E você convive muito com advogados jovens, né, participa das comissões, eu vejo ali muito ativamente. Além dessa questão das prerrogativas, que ainda de vez em quando acontecem, quais são os principais desafios para o advogado hoje que está ali ainda no início da carreira, aqueles 2, 3 primeiros anos que são realmente os mais difíceis, mesmo se é um advogado que vai ser contratado como advogado júnior num escritório grande, ou um advogado que vai ser inconsequente, como a gente foi abrir um escritório sem cliente, sem equipe, sem nada, e ir atrás dos clientes para começar. Quais são os principais desafio você desafios? Já me respondeu,
que é romper essa bolha da dificuldade em ter cliente. Né? Romper essa bolha de entender que ele é um produto que ele tem que se vender. E não é se vender entrando no Instagram e pondo uma foto, estou aqui, né? Isso pode até que seja feito, enfim, mas se vender no aspecto qualitativo. As pessoas do seu entorno, da academia, da sala de aula, dos seus amigos, terem você como uma referência de busca. Até achei legal que você usou o termo se vender, porque existe uma confusão muito grande de, o código da advocacia, o código de ética, o estatuto da OAB, ele não permite que você... Olha, permite. Hoje em dia está muito mais claro a resolução do que pode ser feito e o que não pode. Você pode produzir muito artigo, você pode patrocinar eventos específicos, você pode produzir conteúdo que seja, obviamente, ligado ao direito, mas naquele sentido assim, você sabia? Deixa eu informar para a sociedade. E, naturalmente, quando você está produzindo conteúdo e divulgando o seu conhecimento, em algum momento, aquela pessoa pode precisar. Então, se eu gosto de usar o exemplo do advogado de família. Eu não faço isso, não faço direito de família, mas imagina, o cara não tem como falar assim, olha, mês do divórcio. Hoje, nesse mês, outubro, novembro, dezembro, né? Crime passional. Teve uma advogada que fez isso, não sei se você viu. Agora ele pode tirar dúvidas sobre quais são os regimes de bem, como é que fica a pensão, como é que é a guarda dos filhos. Um belo dia, ele vai produzindo aquele conteúdo diariamente, o jovem advogado principalmente, que começa assim. E alguém falou, cara, tem um advogado que eu já vi algumas vezes falando, ele parece que ele entende direito de família, não deu certo aqui com meu marido, com a minha esposa, vou me divorciar, lembrei dele. Então, essa venda, né, é muito mais um posicionamento de autoridade, de conhecimento, de você sabia, deixa eu te ajudar aqui com o que eu estudei e consigo transmitir isso em palavras, para você não precisar estudar tudo de novo que eu já estudei. E um belo dia, você pode ser contratado. E aí você vê hoje que o principal desafio para a Jovem Advocacia é conseguir esses primeiros clientes? Primeiro o exercício da paciência, né? Porque hoje, Gustavo, tudo é muito imediato. Paciência de esperar acontecer. Paciência de esperar acontecer, porque tem muita gente mentindo em rede social também. Às vezes eu vejo gente aí falando, olha, eu estou milionário na advocacia aos 23 anos de idade, aos 24. Pelo amor de Deus. Ou você está fazendo alguma coisa errada, ou você é um super gênio que pode acontecer. O cara que mais vende curso no Brasil de ensinar como montar um escritório de advocacia não faturou um décimo do que a gente na vida. Não tem escritório, né? Não, ele tem um escritório, mas 10 vezes menor que o nosso. Mas fato é que, para você ensinar algumas coisas, principalmente o início da advocacia, você não pode ser o iniciante. Você pode até dar uma palestra sobre as dificuldades, porque o seu local de fala é aquele. Sim. Agora, falar de experiência e de sucesso na advocacia, se você não tem, eu acho que é preciso fazer uma autoavaliação sobre isso. Não que o jovem advogado não possa ensinar muita coisa para nós. Eu até brinco que se eu fizesse o exame de OAB hoje, eu não passaria. Eu passei há 20 anos atrás, de primeira, tá, pessoal? Não foi uma nota muito alta, não, mas eu passei bem. Mas fato é que hoje, em termos de atualização técnica, um jovem advogado está muito melhor do que eu. Sim. E falando... Agora, em termos de experiência, não. Falando dessa turma que está formando, eu tenho lá um jovem advogado que está se formando agora, e ele manja muito de inteligência artificial. Eu gosto de tecnologia, gosto de utilizar, e eu fui preparar um treinamento para o meu time para usar o ChatGPT, que é o mais padrão, com alguns prompts ali. E aí eu falei, cara, vamos fazer junto comigo esse treinamento? E ele elevou o nível do treinamento muito acima do que eu teria entregue sozinho. Ele teve que ter o quê? 20 anos, talvez 15 anos a menos que eu. E você vê isso acontecendo com relação à inteligência artificial? Você acredita que a inteligência artificial vai substituir o advogado? Vai ajudar o advogado? Perfeito. Não substituirá, mas ajudará muito em alguns processos mais simples, sim. Eu vou te dar um exemplo simples, né? Eu vi o Shopping Vitória nascer. Antigamente, tinham 3 funcionários para a operação de estacionar no Shopping Vitória. Tinha um funcionário da entrada, tinha um funcionário do guichê e tinha um funcionário da saída. Esses 3 funcionários não existem mais. Existe nem sem parar, existe entrada, o PicPay, existe o... Não existe mais. Talvez as peças processuais de tamanha facilidade processual, elas vão ser substituídas por algum robô, uma IA, enfim, uma máquina. Agora, o pensar o direito, o refletir o direito, e eu que uso muito o ChatGPT, ele faz a poesia lá, mas faz a poesia de 10 anos de idade, 12 anos de idade. Eu ainda não vi assim aquela coisa que você bate o olho e fala, rapaz, é um Sérgio Sampaio aqui, é uma música erra. Importante ele deixar claro muito. Que ele erra. O humano erra também, mas... A gente fez a gente está usando muito e aí aperfeiçoando, criando personas, prompts e tal. E eu até digo o seguinte,
tem um advogado que usa a inteligência artificial que vai substituir o advogado que não usa. Mas a inteligência, a ferramenta sozinha, ela não vai substituir ninguém. Mas a gente fez uma pesquisa sabendo da resposta, porque você também vai ensinando a ele, né? Você faz a pergunta, ele responde e fala, olha, a melhor resposta seria dessa forma, eu quero responder assim. Aí ele vai alimentando. E ele respondeu errado, baseado na lei. Falei, mas considere essa lei, você tem certeza? Sim. E ele insistiu umas 3 vezes no erro. Eu falei, olha... E aí tinha uma palavra aqui que era exclusivamente. E aí ele não interpretou exclusivamente como uma condição necessária, uma regra tributária, como uma condição que a empresa precisaria ter para atingir aquele benefício. E ele respondeu errado. Se eu pego, copio, sem o filtro de um advogado técnico, interpretando a lei ou validando aquela resposta, alguém na minha equipe poderia responder errado. Então fica um alerta também de usar, mas não indiscriminadamente, sabendo que a inteligência artificial, às vezes ela é burra, às vezes ela erra também. E tem a desinteligência real também, né? Como é que é isso? Tem um amigo meu, o Thiago Costa, palestrante, que ele fala essa frase aí, ele fala que é desprovido de massa encefálica. Para não chamar de jumento, ele fala desprovido de massa encefálica. Vamos lá, uma ação de atraso de voo, né? Ou até uma liminar para uma cirurgia simples, vamos dizer. Peças simples, né? Uma indenização de inserção em SPC indevida. É óbvio que assim... Uma síntese de um processo, subir um PDF e falar, esse processo é de quê? Eu faço muito isso. E erra também, tá? Sim. Esses dias eu pedi para informar um valor de execução, rapaz, deu vários valores errados lá, eu tive que estudar e trabalhar, o humano precisou entrar. Mas assim, vai ser utilizada. É como... Na verdade, assim, a inteligência artificial a gente já usa, mas talvez fosse uma inteligência mais superficial, né? Quando a gente teve a máquina de escrever, não que fosse uma inteligência em si, mas é o uso da máquina para uma finalidade humana. Como ferramenta. Como ferramenta. Então, a IA, ela evoluiu muito, faz coisas maravilhosas, coisas que eu, sinceramente, achei que eu não fosse ver nessa vida. Por ela exemplo, deu acesso à programação às pessoas que não têm. Jingle de campanha, um monte de jingle de campanha meu aí, que eu vi nos grupos do WhatsApp, era IA. Antigamente você tinha que ir lá no músico e falar do estilo. Hoje você vai lá e o negócio faz. Mas você vê que ainda é um pouquinho... não atingiu aquela questão do toque do ser humano, né, em essência. Porque eu acho o cidadão, né, a gente, como humano, a gente tem terceirizado muita coisa. Né? A gente terceiriza as relações em alguns momentos, terceiriza a produção humana, mas tem coisas da nossa essência humana que são interceirizáveis. Eu acho que a emoção de um encontro, sabe, o primeiro beijo com a namorada, uma sustentação oral com sangue no olho, que você grita lá no CNJ que o juiz é pardo quando diz que não é. Tem coisas que são insubstituíveis e eu acho que isso a IA não vai chegar. Você falou em terceirizar relações. Uma das relações que não dá de jeito nenhum para terceirizar é a relação com a família. Você tem o Pedro e Sofia, Pedro e Sofia e Fabiana. Fabiana. E concilia escritório, presidência, campanha, filhos pequenos ainda, esposa, viagens. Sim. Como que você concilia isso tudo? Eu tenho uma mulher muito boa. Um beijo para Fabiana, obrigado por tudo. Eu tenho uma esposa que realmente ajuda em várias frentes, uma pessoa fenomenal e que me auxilia bastante nesse meu dia a dia. Você consegue ter uma rotina de participar ali com as crianças? Ontem ia ter um basquete do meu filho às 5 da tarde. E eu ia ao basquete. Eu estou em campanha... E seria o maior pai do basquete, sem dúvida. Com certeza. E ele adora basquete por causa disso. Ele é o maior da sala. Sim, com certeza. Só que houve uma chuva, enfim, adiou. Mas eu em campanha, 2 dias eu ia às 5 horas na escola dele, porque tem coisas que passam. Né? Eu não quero fazer uma consulta de análise aqui, mas eu tive um pai como eu sou um pouco para o meu filho na questão de muito trabalho. E eu acho que às vezes eu levo em mim uma falta de alguns momentos especiais disso. E eu sei o quão é ruim, né, uma criança de 6 anos, 7, olhar para um auditório e não enxergar o pai. Sim. Então, assim, nesses momentos... os filhos, eles sempre, os meus também. Não, eles sempre olham. Nesses momentos, assim, a prioridade. É óbvio que, assim, não busco na escola todos os dias. Eu criei uma rotina de levar o meu de manhã. Então, como é 6h30 da manhã, eu já acordo, levo, vou para olhar. Então, aquilo ali já encaixou. A menor que estuda de tarde ainda não consegui, mas quando ela for de manhã... Fora de campanha, consigo tomar um café e levar. Uma vez na semana, assim. Fora de campanha, uma vez na semana eu busco, mas realmente, assim, não consigo ter essa rotina tão intensa no meu dia a dia. Mas não sou ausente,
mas também não sou aquele pai que talvez eu precise evoluir um pouquinho mais. E tem alguma coisa que você aprendeu com eles? Eu aprendo muito com meus filhos. Você comentou, que você falou assim, não quero que a Sofia case, brincou, né? E a minha filha, um dia eu tava mostrando foto de um casamento, que a gente foi padrinho, eu e minha esposa fomos padrinhos desse casal, e eu tava mostrando, olha que casal legal, gente boa, olha como é que ele trata bem. Minha filha Maia, quando você for procurar, né, um namorado, um marido, procura alguém que te trate bem, que faça assim. Ela falou assim, papai, eu sou muito nova, eu não vou casar tão cedo, não precisa se preocupar com isso não. Aí eu me enchi ali, falei, muito bem, minha filha, né, brincando com ela. Ela falou assim, ué, você tá achando que eu tô falando isso por causa de você? Não, porque eu quero aproveitar a vida mesmo. Olha só. eu falei, qual a idade dela? 10 anos. 10 anos. Fez 10 anos agora em setembro. Então, uma visão muito mais evoluída para vários assuntos, não só para esse, mas para vários assuntos. Outra vez ela falou, eu tenho a segunda melhor nota da sala, a primeira é a fulana lá, minha amiga. Aí eu achei que eu ia ajudar. Eu falei, minha filha, você quer criar uma rotina de estudo aqui com o papai para te ajudar? Você quer... Ela, não, pai, ela é minha amiga, eu não tenho inveja dela não. Tá ótimo. Muito bom. Então, minhas notas estão ótimas. E, assim, mostrou uma maturidade tamanha, né? E eu aprendo muito com eles. Sim. Você teve isso ali com a sua família também? Aprendizados que você acaba levando para a profissão, acaba levando para a OAB? Ou ainda não teve essa... Não, uma coisa bacana. Eu tenho um retorno à minha infância. Eu acho que esse aprendizado ele tem muito de flashbacks. É a desculpa para voltar a ser criança. Ser pai é voltar a ser criança e aí você relembra das coisas que você fazia. Super Trunfo, meu filho adora Super Trunfo. Uno. E eu adorava Uno. E aí eu sento com ele, brinco de Super Trunfo, de cobra, de carro, de não sei o quê. E eu lembro do meu aprendizado sobre isso. Bafo. Hoje, o meu filho, não sei nem se isso é só ele ou se está acontecendo. Ele joga bafo comigo, ele põe a carta na frente e bate o bafo ao lado. Do lado, Aí eu falei, também. Pedro, no meu tempo eu não batia do lado não, a gente pegava sobre a carta para tirar a carta. Não, ele falou, não, agora é do lado. Eu falei, gente, o que é isso? Porque o vento, né? Mas no meu tempo de criança, Gustavo, eu não sei o seu, não existia isso. O bafo era sobre tapão, a carta. Dava uma medida na mão pra colar. E aí eu falei, Pedro, você tá com algum problema? Alguém te ensinou errado? Mas não, pelo que eu vi, o bafo hoje também é jogado do lado. Então assim, eu reaprendo e volto a ser criança. Por exemplo, na hora de escolher a escola dele, eu fui na minha escola. E aí, vem aquele monte de memória da escola, o Sacré-Cré. Eles estão lá no Sacré-Cré? São Domingos, porque a mãe foi de lá e você sabe que a mãe puxa também, né? Sim. Mas ambas são muito boas. E aí nós estivemos lá e volta nas memórias, né? Volta tudo. Então eu aprendo a ser criança de novo, porque eu sou aquele cara assim, a Sofia esse final de semana fez cavalinho comigo. Né? Eu fiquei lá de cavalinho, ela subiu em cima de mim e é uma delícia, né, cara? A gente o povo fala, brincar. Gustavo, você não tem mais idade de ficar andando de skate, surfando, eu tô indo com meu filho. Isso daí eu ainda não cheguei. Finge que eu tô indo com meu filho. Ele vai comigo e aí participa e tal, mas é uma desculpa maravilhosa para continuar, como você disse, sendo jovem por muitos anos. Claro, para ser jovem por muito mais anos. Zé, chamei de Zé, de cara, de presidente. Fica a gente já conversa há tanto tempo. Fica à vontade, meu irmão. Tem algum recado que você queira deixar? Assim, estamos caminhando para o final. Te agradecer de novo. Não posso esquecer, curta aqui o nosso canal, siga o nosso canal, @faz.legal. Mais de 20 mil inscritos já, o canal recente. Puxa, temos parabéns. alguns vídeos que tracionaram aí, passaram de 2 milhões de views. Tenho certeza que a advocacia, a gente vai já publicar isso de hoje para amanhã. Olha, então que legal. Vai dar tempo do pessoal até te questionar algumas coisas, talvez antes até da eleição. Mas tem algum recado que você queira deixar nessa reta final de eleição, ou para a advocacia, estando ou não à frente da presidência da OAB, o que você deixa para os advogados de maneira geral? Eu acho que o advogado, acima de tudo, ele é uma pessoa que se dedica. E o grau de confiança que ele tem com o seu cliente é algo, assim, muito importante. O que eu quero deixar de mensagem é, primeiro, seja humilde sempre. Tanto com aquela causa pequena de R$1.000, de R$500, quanto aquela causa milionária. Porque atrás do processo tem um cidadão, tem alguém que tem uma expectativa, uma dor humana, um sentimento. Então, respeite a dor do seu cliente. E, acima de tudo, independente de vitória ou derrota, dê o seu melhor sempre. Na advocacia a gente ganha, a gente perde. Na nossa vida a gente ganha e a gente perde. O mais importante é que você vá para a sua cama à noite, põe a cabeça no travesseiro e pense o seguinte: fiz o meu melhor. Fiz tudo que eu podia fazer. E é isso que a gente tem que fazer. Perfeito. Obrigado, senhoras e senhores. José Carlos Risque. Obrigado. Obrigado, querido. Sucesso. Maravilha, hein?